Seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui alguns sites para estar te ajudando na tua análise aí do teu fundo imobiliário ou da tua ação, né? Para você saber se aquela ação é boa, para você saber se aquele fundo imobiliário você deve ou não acrescentar na sua carteira, tá? Esses sites aqui são extremamente úteis, tá? Eu utilizo até para fazer as minhas análises, tá? Dois sites é um pouco mais conhecido e um site não é tão conhecido, mas eu gosto de utilizar porque ele meio que engloba todos esses indicadores, então ele enxuga em apenas algumas observações, né? Então por isso também que eu gosto desse site, tá? Então se você já curtiu a ideia desse vídeo, deixa o like, inscreve no canal e bora aqui agora para a tela do computador que eu vou te mostrar esses sites aqui na prática. Bom, já estamos aqui na tela do nosso computador. É o seguinte, gente. O primeiro site aqui é o Drops da Bolsa, tá? Eu gosto muito desse site porque ele, como eu falei para vocês, tem um site novo que geralmente não é tão conhecido, que é esse site aqui, Drops da Bolsa, tá? Que ele meio que enxuga todas as informações em algumas informações que são essas aqui, ó. Na qual ele dá essas notas aqui para cada empresa, tá? Saúde financeira, eficiência, crescimento, dividendos e preço. Ou seja, ele enxuga todas as informações de cada empresa e meio que utiliza aqui como se fosse um termômetro, sabe? Quando esse termômetro aqui, quando esse pontinho está mais aqui para a parte vermelha, quer dizer que o preço da empresa está caro, quer dizer que a saúde financeira da empresa não está tão legal, tá? Então eu gosto muito desse site aqui, Drops da Bolsa, né? Que ele dá essas notas aí para a empresa. E no caso aqui, essa empresa que eu peguei só para fazer nosso exemplo é a BB Seguridade, por exemplo, tá? Indicando aqui uma nota de 7,8, uma nota bem alta aqui dessa empresa, tá? Essas notas aqui de baixo da BB Seguridade se refere aqui à saúde financeira 7,5, indicando que a saúde financeira aqui, ó, quando você passa o mouse em cima, tá boa, né? Uma eficiência também excelente, um crescimento um pouco alto, quer dizer que a empresa continua crescendo cada vez mais, né? Ela continua crescendo seus lucros e isso está indicando uma empresa ainda de crescimento, tá? Uma empresa também que paga bons dividendos, 10, então essa aqui é uma nota excelente, só a questão do preço dela aqui que tá um pouquinho, né? Meio que, sabe? Meio cara, meio que mais ou menos ali no neutro, tá? O próximo site aqui é o Status Invest, né? Esse site aqui então, já é um pouco mais conhecido do que o Drops da Bolsa, tá? Esse site aqui, ele é um pouquinho mais avançado para quem não tá começando ainda, porque ele mostra todos os indicadores, né? O Drops da Bolsa é um pouquinho mais simples, ele meio que faz um resumo de todas essas informações das empresas, tá? No caso aqui do Status Invest, ele mostra todos os indicadores e tem algo que eu gosto bastante também do Status Invest aqui, é o mapa de dividendos, é um mapa de calor aqui de dividendos, ou seja, ele mostra quais são os meses ali que aquela empresa tem o costume ali de pagar dividendos, né? Então, por exemplo, aqui no caso do Banco do Brasil, geralmente ela paga dividendos ali em março, em maio, em junho, agosto ou setembro, né? Novembro e dezembro. Os indicadores aqui, quando você passa o mouse em cima, ele informa basicamente o que é aquele tipo de indicador, tá? E quando você clica aqui nesse meio que tem uma setinha ali subindo, tá? Ele mostra a média dos últimos anos. Então é isso que eu gosto também, tanto no Status Invest como também no próximo site que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E aí quando você clica nessa setinha, né, ele abre essas informações aqui, ó. No caso do Dividend Yield, ele mostra o Dividend Yield aqui da empresa dos últimos anos. Então eu gosto bastante também dessa opção aqui do Status Invest. E o próximo site aqui é um site um pouquinho mais novo, um site que está sendo bastante usado, que é o Investidor 10, né, gente? Esse também é um site para a gente estar analisando os indicadores das empresas e até mesmo também dos fundos imobiliários, tá? Tanto o Status Invest como também o Investidor 10 serve para você estar analisando os fundos imobiliários, como também as ações, tá? Eu gosto bastante desses dois sites. O Investidor 10 tem algo aqui bem positivo que eu considero, essa parte aqui dos 10 anos, para a gente ver a cotação dos últimos 10 anos aqui da empresa, né? No caso aqui do outros sites, no caso do Status Invest, só mostra os últimos 5 anos. Então eu gosto de ver ali para a gente que está analisando um pouco a empresa no longo prazo, esses 10 anos aqui também é interessante, tá, gente? Mas também tem a parte aqui dos indicadores fundamentalistas da empresa, tá? Ele mostra aqui o PL, o preço sobre VP. E, Diego, quais são os indicadores que eu devo olhar quando eu estiver analisando uma ação, tá? Eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, de como analisar uma ação ou um fundo imobiliário, tá? Mas de cara, você vai olhar para o PL, tá? Vai olhar também para o P sobre VP. Você deve olhar também, tá, para a margem líquida, tá? Uma margem líquida ali acima de 10%, 15%. Então, quanto maior a margem líquida, melhor, porque isso vai indicar que a empresa
tem uma certa margem para ter lucro, ou seja, ela consegue baixar um pouco aí no preço e mesmo assim ela vai continuar lucrando, tá? Um indicador muito importante para você estar analisando é o ROI, tá, gente? Se a empresa não tem ROI, ou seja, se você não está tendo retorno aqui, ó, sobre o seu valor investido, para mim não é interessante, tá? E um bom ROI para mim aí é acima de pelo menos 15%, tá? Ou acima, ou você pode considerar, sei lá, taxa Selic 10%, mas algum prêmiozinho ali para você estar ganhando também em relação ao seu investimento, tá? Você deve olhar também, tá, sobre a dívida líquida sobre EBITDA da empresa, para você ver se aquela empresa está endividada, se a situação financeira dela, se a saúde financeira daquela empresa tá boa, né? Eu gosto também de olhar o crescimento da empresa e eu gosto de ver o que é de lucro e o que é de receita para mim saber se a empresa está continuando crescendo, tanto as suas receitas como também os seus lucros, tá? Eu gosto de ver bastante esses indicadores aí para poder estar analisando aquela ação, e no caso os fundos imobiliários são outros tipos de informações que a gente deve analisar, tá? Eu gosto desse site aqui, do caso do Investidor 10, porque ele tem uma opção muito interessante que é a opção aqui de Buy and Hold, ou seja, essa informação aqui é meio que faz um checklist daquela empresa para saber se aquela empresa é uma empresa de longo prazo, uma empresa que você deve prestar atenção e colocar na sua carteira, ou seja, é uma empresa aqui, ó, de mais de 5 anos de bolsa, né? Então quanto mais tempo ali, é uma empresa que está indicando que já tem, é uma empresa um pouco mais madura, tá? Se a empresa apresentou lucro nos últimos 20 trimestres, né, nos últimos 5 anos, se a empresa possui ROI acima de 10%, se a empresa apresentou crescimento das receitas nos últimos 5 anos, tá? Se a empresa possui liquidez diária acima de 2 milhões, esse também é um ponto interessante, porque quando você for vender uma ação, a liquidez importa sim, tá? Para você ter uma facilidade maior de vender aquele ativo. Se a empresa nunca deu prejuízo, né, ter um bom um ano fiscal, se a empresa pagou mais 5% de dividendos nos últimos 5 anos, tá? No caso aqui da empresa da VEG não pagou, tá? Porque ela é uma empresa muito aí focada no crescimento. Então existem essas opções aí para você também estar analisando, porque tem empresa de crescimento, tem empresa que paga um pouco mais de dividendos, tá? Empresa que possui uma dívida menor que o seu patrimônio, né? Interessante essa opção aqui para você saber a saúde financeira da empresa. Uma empresa que apresentou crescimento de lucros nos últimos 5 anos e uma empresa bem avaliada pelos usuários do Investidor 10. Então, esse Buy and Hold eu gosto bastante aqui, que é meio um checklist ali daquela empresa. Então, quanto mais opção aqui tiver dessa empresa, mais indica que a empresa também é boa, né? Uma coisa bastante interessante também aqui do Investidor 10, né? Então é um site que eu gosto bastante de utilizar, é que os dividendos você consegue ver tanto em porcentagem como também em números ali em reais, né? Para você ter uma ideia de quanto tá pagando ali de dividendos aquela empresa, né? Além disso, também tem aqui a opção da cotação da empresa, né? Você consegue ver a cotação e você consegue analisar a cotação atual da empresa com o seu lucro, né? Ou seja, para você saber se o gráfico ali está com um preço acima da cotação ou a cotação está acima do seu lucro, né? Então, gosto bastante do Investidor 10, ele é bem completo mesmo, tá, gente? Não tô sendo aqui patrocinado, porque é um site que eu utilizo bastante e é por isso que eu estou indicando aí para vocês. E além disso, ele compara, né, com alguns índices, né? Isso aqui é muito interessante para você saber o crescimento daquela empresa comparada com o Ibovespa. Se você quiser aqui, ó, se eu quiser acender comparada com o CDI, comparada com o IPCA. Diego, mas você utiliza apenas um site? Não, não utilizo apenas um site. Eu gosto também de utilizar outros sites, como por exemplo o Fundamentos, Fundos Explorer. Então são vários aí sites para você estar analisando seus fundos imobiliários e as suas ações, para você ter uma tomada de decisão mais correta possível, tá? Espero de coração que esse vídeo aqui tenha te ajudado de alguma forma. Deixa o like, se inscreve no canal e te vejo no nosso próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.